Você já imaginou que o nosso universo, em sua imensa e quase perfeita harmonia, guarda uma cicatriz? Uma marca de um passado tão antigo que precede o próprio tempo como o conhecemos. E se essa marca for um eco, uma lembrança de um encontro com outro universo? Hoje, vamos viajar juntos para o lugar mais frio e misterioso que conhecemos, um enigma gravado na primeira luz da criação. Esta é a história do ponto frio, um convite para sonhar com realidades que existem além da nossa. Para começar nossa jornada, precisamos voltar no tempo. Imagine que podemos ver a luz mais antiga do universo. Essa luz é chamada de radiação cósmica de fundo. Pense nela como a primeira fotografia do nosso cosmos, tirada apenas 380 mil anos após o Big Bang. Esta imagem nos mostra um universo bebê, incrivelmente uniforme, um brilho suave e quente em todas as direções. Os cientistas esperavam que essa temperatura fosse quase a mesma em todo o céu, com variações mínimas, como leves ondulações na superfície de um lago tranquilo. E, em grande parte, é exatamente isso que vemos. Uma paz primordial, um calor quase idêntico vindo de todos os cantos do céu. Porém, nesta tela quase perfeita da criação, há uma mancha. Uma região no céu, na direção da constelação de Erídano, que é anormalmente fria. Não é um frio congelante, mas uma diferença sutil, de microkelvins. Uma diferença pequena para nós, mas gigantesca para a cosmologia. É uma anomalia tão improvável que, se o universo fosse um livro perfeitamente escrito, esta seria uma página com um parágrafo de outro idioma, uma nota musical dissonante na sinfonia da criação. Este lugar foi batizado de Ponto Frio. Ele se estende por uma área enorme do céu, cerca de 1 bilhão de anos-luz de diâmetro. Imagine olhar para o céu noturno e saber que, em uma certa direção, além das estrelas e galáxias que podemos ver, existe uma região que desafia tudo o que sabemos sobre o nascimento do nosso universo. É um sussurro no silêncio cósmico, uma pergunta que ecoa desde o início dos tempos. A primeira reação da comunidade científica foi ceticismo. Talvez fosse um erro nos instrumentos, uma falha na análise dos dados. Mas com o passar dos anos, diferentes satélites e telescópios, como o WMAP e o Planck, confirmaram sua existência. O ponto frio é real. Ele está lá, nos observando de volta com seu olhar gelado, forçando-nos a questionar os fundamentos da nossa compreensão do cosmos. Então, a busca por uma explicação começou. A ideia mais simples e direta era que o ponto frio não era uma anomalia na primeira luz do universo, mas sim algo mais próximo entre nós e essa luz primordial. Talvez houvesse uma vasta região do espaço com muito menos matéria do que o normal. Um gigantesco vazio cósmico. Essa ideia parecia fazer sentido. Pense neste vazio como uma imensa lente invisível. Quando a luz antiga da radiação cósmica de fundo passa por essa região, quase desprovida de galáxias e matéria escura, ela perde um pouco de sua energia. A luz fica um pouco mais fria. É um efeito sutil previsto pela teoria da relatividade de Einstein, conhecido como efeito Sachs-Wolff integrado. O ponto frio seria, então, apenas a sombra de um grande nada. E, de fato, os astrônomos apontaram seus telescópios para aquela direção e encontraram algo.
Eles descobriram um dos maiores supervazios já identificados, um lugar com cerca de 10.000 galáxias a menos do que o esperado. Uma ilha de escuridão e silêncio em meio ao oceano cintilante de galáxias. O mistério parecia resolvido. A explicação era elegante, contida dentro das leis da física que já conhecíamos. No entanto, a calma da descoberta durou pouco. Quando os cientistas fizeram os cálculos, eles perceberam um problema. O supervazio, por maior que fosse, não era grande ou vazio o suficiente para explicar toda a frieza do ponto frio. Ele poderia ser responsável por uma parte do fenômeno, talvez 10, talvez 20%. Mas o resto do frio? Sua origem permanecia um completo mistério. É neste ponto que nossa história toma um rumo extraordinário. Se as explicações dentro do nosso universo não são suficientes, talvez a resposta não esteja em nosso universo. É aqui que a ciência encontra a imaginação, e uma das ideias mais fantásticas da física teórica entra em cena: a teoria do multiverso. A ideia de que nosso universo não é o único. Imagine o multiverso como um oceano de espuma cósmica. Cada bolha nessa espuma é um universo inteiro, com suas próprias leis da física, talvez suas próprias dimensões. Nosso universo seria apenas uma dessas bolhas, flutuando em um mar infinito de outras realidades. Uma ideia que nos parece grandiosa, quase inacreditável, mas que surge naturalmente de algumas de nossas teorias mais avançadas. Agora, visualize o nascimento do nosso universo, a nossa bolha se expandindo. E se, nesse momento primordial, nossa jovem bolha de universo tenha se chocado, ou melhor, apenas encostado de leve em outra bolha de universo vizinha? Não seria uma colisão violenta e destrutiva, mas um contato sutil, um toque quântico nos primeiros instantes da existência. Esse encontro de universos teria deixado uma marca, uma espécie de hematoma cósmico na estrutura do nosso espaço-tempo, uma perturbação que se propagou e se expandiu junto com o próprio universo, até ficar impressa para sempre naquela primeira luz, naquela fotografia da criação. Uma área ligeiramente mais fria, uma memória eterna de um contato com o que está além. O ponto frio seria, nesta visão, a prova física de que outros universos existem. Não é mais uma questão de fé ou filosofia, mas algo que podemos, talvez, medir e observar. Seria a descoberta mais profunda da história da humanidade. A constatação de que nossa realidade inteira é apenas uma parte de uma tapeçaria infinitamente maior e mais complexa. Esta teoria, conhecida como colisão de universos Brana, soa como ficção científica, mas é levada muito a sério por físicos teóricos. Eles calculam como seria a assinatura de tal evento, e as características do ponto frio, sua forma e sua temperatura, parecem se encaixar surpreendentemente bem com as previsões. É uma possibilidade tentadora que abre portas para uma nova compreensão de tudo. Claro, esta não é uma teoria comprovada, é uma hipótese. A ciência exige mais evidências, mais dados. Pode ser que o ponto frio seja apenas uma flutuação estatística extremamente rara, um acaso cósmico que tivemos a sorte, ou o azar, de observar. O universo é vasto e, em sua vastidão, o improvável pode acontecer. Talvez não haja mistério algum. No entanto,
A ideia de que o ponto frio é uma janela para outro universo nos convida a sonhar. Pense nisso enquanto você relaxa. O que existiria nesse outro universo? Seriam as leis da física as mesmas? A vida teria surgido lá também, de formas que nem podemos conceber? Essa mancha fria no céu é um convite à humildade e à admiração. Ela nos lembra que, por mais que avancemos em nosso conhecimento, o cosmos sempre guardará segredos. Segredos que nos fazem sentir pequenos, mas também conectados a algo imenso. O ponto frio é um lembrete de que a realidade pode ser muito mais estranha e muito mais bela do que a nossa imaginação ousa admitir. Enquanto sua respiração se aprofunda, imagine essa luz primordial, esse calor suave que preenche todo o espaço ao seu redor. É o calor do seu próprio começo, o eco da sua própria origem. E no meio desse calor, sinta essa pequena área de frescor, de silêncio. Não como algo assustador, mas como uma promessa de que há mais para descobrir. Deixe que o mistério do ponto frio acalme sua mente. Não há necessidade de resolvê-lo esta noite. A beleza está na pergunta, não na resposta. A beleza está em saber que flutuamos em um cosmos que ainda pode nos surpreender, que ainda guarda em seu coração a capacidade de nos maravilhar, como crianças olhando para o céu pela primeira vez. Seja um supervazio ou uma colisão de universos, o ponto frio nos ensina uma lição valiosa. Ele nos mostra que mesmo a imperfeição, a anomalia, o que quebra o padrão, tem sua própria beleza e seu próprio propósito. É a quebra na simetria que cria a complexidade, que permite que galáxias, estrelas, planetas e, eventualmente, a vida possam existir. Então, enquanto você se entrega ao sono, leve consigo essa imagem. A imagem de um universo que não é perfeito, mas é interessante. Um universo que guarda memórias em sua luz mais antiga. Um universo que talvez tenha tocado outro em um passado distante e que carrega essa lembrança como uma medalha secreta, visível apenas para aqueles que ousam olhar fundo o suficiente. Chegamos ao fim de nossa jornada, mas o mistério do ponto frio continua. De um lado, temos a explicação de um vasto vazio, um silêncio entre as galáxias. Do outro, a possibilidade de um eco de outro universo, uma porta entreaberta para o multiverso. A verdade, por enquanto, permanece escondida na imensidão do tempo e do espaço. E talvez isso seja o mais belo de tudo, o fato de que o universo ainda nos convida a questionar, a imaginar e a sonhar. Obrigado por viajar conosco esta noite. Espero que esta história sobre o maior e mais frio segredo do cosmos tenha trazido paz à sua mente e preparado você para um sono tranquilo. Se você gostou desta viagem, por favor, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais aulas para dormir. Agora, eu gostaria de saber sua opinião. Deixe sua mente vagar. Se o ponto frio fosse realmente uma janela para outro universo, o que você acha que veríamos ou sentiríamos se pudéssemos espiar através dela? Deixe sua teoria nos comentários. Boa noite e bons sonhos cósmicos.